Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de confecção de um lençol com elástico. Eu já acabei de fazer o primeiro lençolzinho, ficou bem legal, fiquei super feliz. Então a parte de baixo, ó, ficou assim. Ele encaixou bem direitinho aqui no canto, ó, que tem lençol que fica faltando, né? Aí aqui do lado do colchão mesmo, ó, dá pra ver que ele ficou bem esticadinho, assim. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. Vamos lá? A primeira coisa é escolher o tecido que você vai comprar. Você pode fazer lençol de vários tecidos. Pode ser de algodão, que é o mais comum, né? Pode ser de malha, pode ser de flanela, se você mora num lugar frio. Dá pra fazer de seda, de cetim, se você quiser uma coisa mais fina. Então, o tecido fica a teu critério. O que é importante é você ir numa loja e pegar o tecido, sentir, é realmente esse toque que eu quero. Outra coisa é que às vezes tem promoção de um tipo de tecido ou de outro, então vale a pena aproveitar, né, as promoções e tal, para ajudar também aí na escolha do tecido. Agora eu vou mostrar como você vai calcular a quantidade de tecido que você vai comprar. Então você tem que medir aqui, ó, a altura do colchão, né, essa distância, vai medir a largura dele, que é essa distância aqui, e o comprimento dele, né, que vai ser essa distância toda aqui. O meu colchão, ele tem 1,30 por 70 por 12 centímetros, tá? Então, essas são as minhas medidas. Aí, você vai ver aí, claro, quais são as suas medidas. Então, vou desenhar aqui o colchãozinho. Então, como que eu calculo o tecido que eu tenho que comprar? Vai ter que ter 1,30, que é o comprimento, 2 vezes a altura, porque tem a altura dele dos dois lados, né? Então, ele vai ter que ter 24 aqui, que é 12 mais 12. Vou deixar 2 centímetros de barra para cada lado também. Então, vai dar 4, 2 mais 2. Aqui é a altura, aqui é barra. E vou deixar 6 centímetros para cada lado de sobra de tecido para fazer aquela virada da parte de baixo. Então, 6 mais 6 vai dar 12. Que é aquele pedaço que ajuda a fixar bem o lençol. Somando tudo isso, eu vou ter o comprimento do tecido que eu preciso. Então, tá aí, gente. Para um colchão de 1,30 por 12, eu vou precisar de 1,70 de tecido. Agora, vamos de comprimento. Agora, vamos ver a largura. Então, na largura, o que eu vou considerar? 1,70 da largura. E mais essa outra medida aqui que eu já calculei, porque vai ser igual. Então, mais 24, mais 4, mais 12. 1,10. Então, eu vou precisar de um tecido de 1,70 por 1,10 para fazer esse meu lençolzinho aqui de 1,30 por 70. Então, quando você for calcular, você usa o mesmo método. Você coloca o comprimento e a largura, acrescenta 2 vezes a altura, acrescenta 4 centímetros de barra, que é 2 para cada lado, e acrescenta 12 centímetros, que vai ser 6 para cada lado, daquela viradinha que fica embaixo do tecido. Então, daí você vai descobrir exatamente quanto de pano você precisa comprar. E também a gente vai estar usando essa medida agora para cortar o tecido. Então, eu vou cortar o meu tecido exatamente nessa medida aqui, 1,70 por 1,10. Agora, para começar o lençol, nós vamos pegar o canto dele, aqui já está do lado do avesso, e nós vamos virar esse tecido para fazer o formato aqui de um triângulo. Esse aqui vai ser o canto do lençol, tá, gente? Agora, nós vamos ter que descobrir qual a altura que a gente vai marcar aqui para passar a costura. Então, vamos lá para aquele nosso papelzinho de conta novamente. Bem, nós precisamos que o nosso lençol fique com 1,30 por 70 na parte de cima dele.
Então, quanto que nós acrescentamos nele para chegar na medida de 1,70? Foi 24 mais 4 mais 12. Acrescentamos 40 centímetros, dividindo por 2, porque é cada lado do lençol, 20 centímetros. Então, esta medida aqui vai ser de 20 centímetros. Então, vamos marcar ali. Então, o que que eu pego aqui? Coloco a fita métrica na lateral do tecido e venho aqui até onde dá 20. Então, o 20 deu aqui, ó, gente. Aí, eu marco aqui com o talco. Ou você pode marcar com agulhinha também, como você preferir. Então, na hora de fazer a costura, eu sei que eu vou passar uma costura reta aqui. E agora eu vou fazer a mesma medição para os 4 cantos do tecido. Uma dica é que você coloque, além do alfinetinho que marca a altura, que coloque mais uns 2 ou 3 para fixar o tecido, que vai te ajudar na hora de costurar. Agora, então, a gente traz aqui para a máquina de costura. Nós pegamos aquele triângulo de cada canto que a gente tinha marcado e vamos passar uma costura reta aqui até a borda do tecido. Então, olha só, gente, passei a costurinha aqui, até desse lado eu fiz com uma linha mais clara, pra dar pra ver melhor o que eu tô fazendo. Aí, sobrou esse canto aqui, né? Então, depois de passar a costura, eu vou recortar bem pertinho aqui da costura. E daí, vou passar um zigue-zague ali pra dar um acabamento, pra não ficar desfiando o tecido. Então, tá aí, recortei. Agora eu vou fazer o acabamento. Tem uma neurose com esse negócio de desfiar, então eu faço zigue-zague indo e voltando. Então, já com o acabamento, o tecido ficou assim, ó, gente, a costurinha reta e depois as 2 costurinhas zigue-zague que eu fiz, porque eu não tenho overlock. Aí, pelo lado direito, fica assim. Para ajudar vocês a entenderem o que nós estamos fazendo, eu vou vestir aqui no colchão esse primeiro cantinho que a gente fez, ó. Então, foi isso aqui que a gente preparou agora. O cantinho aqui do lençol. Então, agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer os outros 3 cantinhos. E daí vai preparar aqui a parte de baixo do elástico. Bom, agora que a gente já fez os 4 cantos do lençol, nós vamos medir o elástico. Então, como eu sei que tamanho de elástico que eu vou precisar? Primeira coisa, eu recomendo que você teste o quanto esse teu elástico aumenta, tá? Então, eu peguei aqui, por exemplo, 10 centímetros de elástico, medi aqui na fita métrica e vou puxar ele até o 20 para ver como é que ele fica. Então, peguei esses 10, estiquei aqui, ó, até o 20. Ah, ficou uma estica boa. Não tá forçando demais o elástico, mas também não tá muito frouxo. Então, eu vou usar para esse elastiquinho aqui que eu comprei, essa medida. Então, o pedaço de elástico eu vou considerar o dobro do tamanho dele, tá? Então, como que eu meço daí aqui no colchão? Você pode colocar elástico no colchão de 3 jeitos diferentes. Então, tá aqui o nosso colchão. Você pode fazer como eu fiz aqui, nesse do berço, que eu peguei um pedaço aqui e vim com um elástico só inteiro até aqui. Então, coloquei daí o elástico nas 2 pontas do colchão. Então, usei 2 pedaços de elástico. Você pode também fazer 4 pedacinhos de elástico, que venha só daqui até aqui, só fazer no cantinho, né? Daí depois aqui nesse cantinho e nos outros 2 cantos.
Isso é mais usado para colchão de casal, pro de berço e o de solteiro não compensa. Acho que sai mais fácil tu botar um elástico só que faça todo o canto aqui. E tem também o terceiro jeito de fazer, que é passando o elástico no lençol inteiro, mas acho que é um trabalho desnecessário. Mas aí vai do teu gosto, se tu quiser botar um elástico no lençol inteiro também dá. Então como que eu vou calcular aqui o tamanho do elástico que eu vou precisar? Eu tenho 70 centímetros aqui na largura do colchão. Então eu vou deixar, a metade disso é 35, então eu vou deixar 35 aqui para cada lado também com elástico. Então o total do tecido que eu vou passar o elástico vai ser 35 mais 70 mais 35. Então vai dar 1,40, né? Então eu vou passar elástico em 1,40 m de tecido. Como o meu elástico eu já mostrei pra vocês, eu vou usar ele na medida dobrada, então eu vou cortar um pedaço de elástico de 70 centímetros para cada ponta do colchão, tá bom? Então só para frisar aqui, né, gente, eu meço lá os 70 centímetros do elástico sem esticar, tá bom? Por quê? Porque depois eu quero que ele dobre de tamanho e estique até ficar com 1,40 para passar em toda aquela quantidade de tecido que eu calculei ali. Para facilitar então a colocação do elástico, eu dividi ele em 4 partes. Então fiz 3 marquinhas nele aqui, primeira parte, segunda, terceira e o finalzinho. Então com 17 centímetros e meio, que é a medida total do elástico, 70 dividido por 4. Agora eu vou fazer as mesmas marcações no tecido, que vai ser 1,40 dividido por 4. Então eu medi aqui, a partir daquela quina lá que a gente costurou, ó, no tecido, medi 35 centímetros, fiz uma marquinha. Daí esta aqui, a costura, propriamente dita, é a outra marquinha. Mais 35, que dá no meio aqui da cabeceira. Depois, os outros 35 dá na próxima costura. E o final, daí os últimos 35 que dá aqui. Então, agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha para firmar o elástico aqui no lugar certo. Vou costurar aqui. A segunda marquinha do elástico, vou costurar aqui, ó. Então, veja que vai sobrar um pedação de pano, né? Depois eu vou esticar para que ele fique franzido. Bem, pessoal, eu só faço essa fixação do elástico antes de começar a franzir, porque eu não tenho muita habilidade. Mas se você conseguir fazer direto, também é tranquilo. Então, eu tô costurando ali a pontinha do elástico na primeira distância. Depois, a primeira marquinha que eu fiz no elástico, eu fixo no canto do lençol. A segunda marquinha eu vou fixar no meio da cabeceira. A terceira no próximo canto. E a ponta do elástico eu vou fixar na outra distância que eu tinha medido. Então veja que é só uma costurinha de leve ali, só para te ajudar a franzir na mesma proporção o elástico, né, em todos os pedacinhos do lençol. E também para ajudar na hora de costurar, porque fica mais firme ali para fazer o franzido. Para franzir o elástico, a gente vai começar a fazer uma barrinha bem fininha, da mesma largurinha do elástico, um pouquinho antes da parte em que a gente fez a fixação dele. Aí quando chegar no elástico a gente para. Aí é importante você abaixar a agulha, como eu acabei de fazer ali, porque ela vai te ajudar a segurar o tecido na máquina quando você for puxar o elástico, senão na hora que você puxa ela sai, né, o tecido sai do lugar. Então daí você segura bem firme o tecido, estica, como eu fiz ali, até a próxima fixaçãozinha do elástico que a gente tinha feito, ajeita o paninho ali para poder fazer a barra e segura firme lá atrás, ó, veja que você tem que segurar o elástico atrás, segurar o tecido atrás, ali como eu segurei agora, e segurar esticado na frente, para que fique bem franzidinho, bem certinho. Então veja que depois que a gente solta ali a costura, ó, já fica franzido bem certinho. Aí a gente continua nesse processo, estica abaixa, né, a agulha da máquina, daí estica o elástico, ajeita o paninho, segura lá atrás da máquina e segura na frente da agulha o tecido bem esticadinho e passa a costura. Costura reta mesmo, então é isso aí, não tem segredo, só tem que ter um pouquinho de paciência. Depois, quando você tiver já no finalzinho do elástico ali, você vai dar continuidade
na barrinha do lençol. Então estica bem certinho o final do elástico para não ficar torto, né? Senão a barrinha não fica legal. E daí começa a fazer a barrinha normalmente. E assim você vai até encontrar o pedaço de elástico que está na outra extremidade lá do lençol, que a gente já tinha deixado fixado. Então, como vocês podem ver, ali encontrou o pedaço que estava só com a barrinha e o pedaço do lençol. Então, mesma coisa, baixa a agulha, estica bem o elástico, aí depois firma o tecido atrás da agulha e na frente da agulha e manda bala aí na costura do elástico. Quando você chegar no final do elástico, aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vai dar continuidade na barrinha ali, só no tecido. Depois você vai com isso até encontrar o próximo elástico. E quando chegar ali, terminou o trabalho. E assim nós terminamos o nosso lençol. Eu já vesti ele ali no colchão para vocês verem. Então veja que ele ficou com uma quantidade legal de tecido para fazer a partezinha de baixo. Vamos ver como é que ele ficou agora do outro lado. Então ficou aí, gente, o resultado final. Olha, ele ficou super esticadinho, bonitinho. Os cantos também ficam bem feitinhos, ó, e a parte de baixo, né? Que eu acho super importante, que a maioria dos lençóis parece que eu compro ficam pequenos embaixo. Fica assim, o elástico acaba aqui, ó, no meio do colchão. Tem uma raiva disso. Então esse ficou excelente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte aí, se inscreve aqui embaixo no canal para acompanhar as próximas publicações. E o próximo vídeo vai ser como fazer uma fronha. Já que a gente fez o lençol, né? No próximo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as fronhas do travesseirinho do meu bebê. Então até a próxima e obrigada por ter assistido. Tchau!